Dia de finados, dia dos mortos, né? Com certeza aí você deve conhecer alguém, ou você pode até ser esse alguém que acende vela, faz orações e presta homenagem a um ente querido, né, que já faleceu. Será que essa prática é uma prática biblicamente correta? Vamos analisar? A origem do dia de finados remonta à Igreja Católica, que criou essa data como uma forma de lembrar e orar pelas almas dos falecidos. Nesse dia as pessoas costumam visitar túmulos de seus entes queridos, acendem velas, deixam flores, como uma forma de respeito e memória. Biblicamente falando, será que essa prática é correta? Se você é uma pessoa que crê em Jesus, crê em Deus, tem a Bíblia como a sua única regra de fé, esse vídeo é para você. Eu quero pedir encarecidamente que você fique nesse vídeo até o final, mesmo que algumas informações que eu vou te passar da Bíblia seja inconveniente, eu te peço que você fique até o final, porque eu acredito que você é uma pessoa sincera. Se você é uma pessoa sincera, você vai querer buscar informação, a verdade. Então, se tiver alguma informação que seja inconveniente, eu já deixo bem claro que eu vou tratar desse assunto com bastante respeito à sua crença, bastante respeito às suas práticas, né, das suas orações, mas eu quero tratar do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, se você crê em Jesus, crê em Deus, esse vídeo ele vai de fato mudar a sua concepção de como você analisa essa situação, beleza? Então eu já quero começar de cara deixando a Bíblia falar para vocês. A partir de agora, quem vai falar sobre esse assunto para você é a própria Bíblia. Acompanhe aqui na tela. Em Jó 14, do 10 ao 12, diz o seguinte: O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem onde está. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem céus, não acordará nem será despertado do seu sono. A Bíblia está dizendo que quando o homem morre, ele jamais voltará. Enquanto houver céu, ele morre e ali fica e não volta mais. Vamos para o próximo texto bíblico. Eclesiastes 9, do 4 ao 6. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos saberão que morrerão, mas os mortos nada sabem. Grave exatamente esse texto. Os mortos nada sabem. Então, por exemplo, quando alguém fala, mas eu me comuniquei com um familiar meu morreu, a mãe morreu, o parente morreu, e aí aquele parente apareceu para ela. A Bíblia está dizendo que os mortos nada sabem, eles não sabem de nada. Então a pergunta que começa agora a criar um ponto de interrogação na cabeça. Se a Bíblia está dizendo que os mortos nada sabem, e alguém visitou você ou um parente, teve um contato com um familiar que morreu, quem será que apareceu para ele, sendo que a Bíblia está dizendo que os mortos não sabem nada? Vamos continuar lendo. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem mais lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, os mortos nada sabem, tudo que tinha com ele, o seu amor, o ódio, a esperança, o que quer que seja, morreu com ele. E a Bíblia está dizendo que nunca mais ele terá parte do que acontece debaixo do sol. Ainda em Eclesiastes 9, olha o que diz: O que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, e não há conhecimento, nem sabedoria. Agora, olha esse outro aqui de 2 Samuel. 2 Samuel remonta aquele episódio que o filho de Davi morreu, né? Então Davi, ele orou, ele jejuou, ele chorou bastante. E olha só o que diz, ó. Os conselheiros de Davi fazem uma pergunta para ele, quando o filho ainda morreu, né? Quando o filho morreu, os conselheiros de Davi fazem essa pergunta, que está escrito em 2 Samuel 12, 21. Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e oraste, mas agora que a criança está morta, você se levanta e come? Ou seja, os conselheiros viram que a criança, quando estava viva, Davi jejuou, Davi chorou, Davi orou. Só que quando a criança morreu, Davi cessou, não orou, não jejuou e nem chorou mais. Foi lá, se levantou, comeu, se alimentou, ficou triste, é claro, mas foi tocar a sua vida. Olha a resposta de Davi. Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, chorei e pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida?
Eu irei até ela, mas ela não virá até mim. Isso significa, Davi está dizendo, quando a pessoa morre, não adianta jejuar, não adianta chorar e não adianta orar. Que o que você vier a fazer por aquela pessoa não vai servir. Aquela pessoa que morreu nunca mais voltará. Ela não terá parte nesse mundo. Ela não se comunicará mais com você, nem ficará sabendo o que está acontecendo aqui. Então Davi foi muito inteligente, é claro, por inspiração divina, que quem morre não pode ter nenhuma comunicação com os vivos, porque quem morreu já era, está no pó e não acontece mais nada lá. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais conhecerá. Agora olha só essa de Hebreus, e assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então quando a pessoa morre, após a morte, o que vai vir para ela? O juízo. Então a pessoa morreu, ficou em stand-by, sem nenhuma comunicação com o mundo, Jesus volta, ela ressuscita e ela recebe a recompensa, quer seja para a vida ou quer seja para a morte. Maurício, então o que dizer daquelas pessoas, que a Bíblia falou que quem morre não volta mais. Então o que dizer daquelas pessoas que de fato viram entes queridos, apareceram para ele? Será que são realmente entes queridos? Quem são essas pessoas? Então assim, quando a pessoa diz que viu, eu acredito sim que ela viu, eu não duvido disso. Só que eu tenho uma notícia bem ruim para te dar. Não é o ente querido que você viu. Ali é uma personificação de um demônio. E os demônios, eles podem se transformar em anjos de luz para enganar as pessoas. Olha só esse texto. Eu vou ler 2 textos, 2 blocos, mas o primeiro é importante para você entender o segundo. Preste atenção. 2 Coríntios. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, preste atenção que ele está falando de engano. E como é que foi esse engano lá no Jardim do Éden? A gente tem que remontar a história da criação. Houve um engano, esse engano foi feito através de uma mediunidade. Satanás se apossou de uma serpente e através dessa mediunidade ele enganou Eva. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém, olha só, se vindo alguém, aparece alguém pregando outro Jesus que nós não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque supondo em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Agora entra o segundo bloco que é mais importante. Olha o que diz. Porque tais falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. A Bíblia está falando que Satanás e os seus ministros têm o poder de se transformar em anjos de luz. Se eles conseguem se transformar em anjos de luz, eles conseguem se personificar em qualquer pessoa, eles conseguem imitar qualquer voz, conseguem simular o cheiro da pessoa, para que as pessoas continuem, na verdade, acreditando na imortalidade da alma. E isso leva as pessoas a não ter uma credibilidade maior com o arrependimento de pecados, porque elas acreditam que se elas morrerem, outra pessoa irá interceder por ela e ela sairá do purgatório e receberá o caminho da luz ou da salvação. Sendo que a Bíblia é bem enfática, nós só temos uma única chance. Enquanto você está vivo, essa é a sua única chance. Depois que você morre já era, você perdeu as chances. E se você tiver feito mal, não tiver se arrependido, você não entrará no reino de Deus. Então a verdade sobre a morte é um tema extremamente importante para estudarmos à luz das Escrituras Sagradas. Olha só, agora nós falamos sobre pontos doutrinários, o que realmente acontece com os mortos, se eles podem vir ou não. Nós acabamos de ler, entendemos a situação, já está fechado. Agora eu vou mostrar para você a advertência com quem pratica isso. Por exemplo, se você consulta os mortos, se você faz adivinhações, consulta adivinhações, participa dessas coisas de signos, horóscopo, adivinhações ou espiritismo, preste bastante atenção nas advertências que a Bíblia vai dar. Olha só o que diz Deuteronômio. Quando entrarem na terra que o Senhor Deus lhe dá,
Não procure imitar as coisas repugnantes das nações que praticam. Que coisas são essas? Vamos continuar lendo. Não permitam que se ache entre vocês alguém que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, e que não pratique adivinhação, ou seja, horóscopo, cartas de tarô, essas coisas, tudo é satânica. Ou que dedique-se à magia, ou que faça presságios, ou que pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou que seja médium ou espírita. Então, se você é um irmão espírita, eu quero te dizer, com todo respeito, meu querido irmão, minha querida irmã, que você é uma pessoa sincera, você acreditou nisso que você está seguindo, mas a Bíblia não recomenda. A Bíblia diz que praticar obras espíritas é uma obra pagã, é uma obra satânica. Era uma das advertências que o povo de Deus não poderia se meter, ou que seja espírita, ou que consulte os mortos. Então, tanto no espiritismo quanto no catolicismo, consultar os mortos é uma prática pagã e satânica, por incrível que pareça. Não sou eu que estou dizendo. Vocês estão lendo comigo, é a própria Bíblia. Essas práticas são satânicas. Vamos continuar lendo. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa, olha só, é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Olha essa outra aqui. Vocês lembram daquele episódio que o rei Saul, ele consulta Samuel morreu, aí ele foi visitar lá uma mulher que fazia adivinhações, e aí ele falou com essa mulher, uma médium de Endor, e aí essa mulher fez o espírito subir, que era o espírito do profeta Samuel, e o espírito fala com Davi, inclusive dá até uma advertência para Davi, como se fosse uma intimação de um castigo que ele receberia. Só que não era Samuel que estava ali, era um espírito demoníaco. E Deus utilizou o espírito demoníaco para dar uma sentença de um castigo de Saul, porque não pode fazer isso. Olha só o que diz 1 Crônicas. Saul morreu por qual motivo? Porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Por que Saul morreu? Qual foi o motivo da morte? Por que ele morreu? Por que Deus matou ele? Porque ele foi infiel, porque ele não guardou a palavra do Senhor e porque ele foi consultar uma médium. Agora, olha só o que diz o profeta Isaías quando se trata de consultar médium, ter algum tipo de profeta, falso profeta que te traz adivinhações ou informações privilegiadas. Olha o que diz o profeta Isaías. Quando disserem a vocês, consultem médiuns ou espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos a favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz. E só lembrando que não fui eu que falei essas palavras, foram as Escrituras Sagradas. E meus irmãos, que Deus liberte vocês de tais práticas. Eu sei que vocês praticam isso com a sinceridade do coração de vocês, quem sabe pela cultura familiar que você vive ou pela religião que você segue. Eu respeito suas práticas, sei que você é uma pessoa sincera, acredito nisso, mas Deus condena essas práticas. E quando a palavra de Deus chega na nossa vida, ela chega como se fosse uma espada, de fato, ela corta. Ela não acaricia os nossos pecados, e nem motiva com que nós continuemos no pecado. Muito pelo contrário, a verdade, ela corta, ela dói, só que por outro lado ela liberta. Então hoje você está tendo a oportunidade de aprender o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer em relação aos mortos, ao espiritismo, ao horóscopo, adivinhações, inclusive até mesmo a hipnose. Você não pode fazer isso. Então Deus deu essas advertências para que nós, se você precisa consultar alguma coisa espiritual, consulte a Deus. Você quer orientações? Peça orientação a Deus. Ele foi o Criador de todas as coisas. Não adianta você pedir orientação a alguém que já morreu, a um médium, um mero ser humano. Peça orientação àquele que criou o mundo, que tem o poder de fazer a vegetação aparecer, que tem o poder de ressuscitar um morto. Então, se você está precisando de ajuda espiritual,
você quer orientação espiritual, busque a Deus. Ele tem a resposta para todas as perguntas. E mesmo que elas não sejam respondidas aqui, lá no céu você entenderá melhor o que acontece debaixo do sol. Beleza? Eu sou Maurício Barros, esse foi mais um vídeo e que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Até mais.